Tá joia. Boa noite, irmãos. Começa agora mais um programa Café Teológico, um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, com convidados, pastores presbiterianos, no intuito de estudarmos mais temas da Palavra de Deus e também nós estamos nessa série de estudos da Confissão de Fé de Westminster. Para você que não conhece a Confissão de Fé, é esse livro aqui. Confissão de Fé de Westminster é um símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um resumo das principais doutrinas da Bíblia. E hoje nós estudaremos sobre o capítulo 13 da fé, o 14, na verdade, da fé salvadora. E, queridos irmãos, se você não tem a Confissão de Fé, você pode ou baixar pelo aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, ou também comprar na editora Cultura Cristã. Então, você que está nos assistindo, pode aí, até naquele Play Store, coloca lá Confissões Reformadas. E tem gratuito todas as confissões, os catecismos, você pode baixar ali gratuitamente e acompanhar o estudo, também estudar na sua casa. Está conosco nesta noite o nosso irmão querido, reverendo Gessé Abreu, lá da Igreja Presbiteriana de Sabará, em Minas Gerais. Gessé. Isso mesmo. É Minas Gerais, uai. De Sabará, pertinho de Belo Horizonte. E com muito prazer, com muita alegria, pastorito. Muito feliz de poder participar desse momento e podermos conversar um pouco sobre a nossa fé comum, sobre a nossa fé reformada. Glória a Deus. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos esse privilégio. Então, hoje, o texto inicial da nossa lição, Efésios capítulo 2, o versículo 8. Abra sua Bíblia aí, em Efésios 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, com esse versículo, nós damos início ao nosso estudo. Nós lemos lá no capítulo 14 da fé salvadora. A graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. E por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Reverendo Gessé, pastor do Sabará, é verdade que todas as pessoas têm fé? Todas as pessoas do mundo? Porque tem gente que fala assim, cada um com a sua fé, né? Eu tenho a minha, você tem a sua. Então, assim, em certo sentido, né? Todas as pessoas do mundo têm fé. Mas e essa fé salvadora? Como é que fica? Muito bem. Espero que o áudio chegue sem cortes, né? Para você, Ítalo, e para os demais irmãos. A fé salvífica ou fé salvadora, nós podemos também chamá-la de fé dos eleitos. Nós comumente ouvimos, como você mesmo disse, muitas argumentações e afirmações sobre fé. Até uma música muito conhecida da cultura brasileira, né, da MPB, diz que andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar. E assim a gente vai, às vezes, sem compreender a essência da fé verdadeira, chamada aqui na confissão de fé salvífica ou fé salvadora. E é importante que a gente compreenda isso, porque a fé
ela pode estar totalmente desconectada com o conteúdo, com a essência, com a verdade a qual ela representa. E, assim, essa fé geral, comum, que todo mundo diz, fulano é uma pessoa de fé, fulano tem muita fé, fulano vai para o céu direto. As pessoas costumam dizer assim. Mas, na verdade, as pessoas confundem superstições, crendices, elas confundem até uma atitude positiva, uma pessoa que é uma pessoa assim, que tem garra, que tem determinação, como se fosse uma pessoa de fé. E aí a gente precisa tomar esse cuidado para a gente separar o que é fé de uma maneira mais popular, de uma maneira mais geral, onde todo mundo tem uma explicação para a fé, e a gente trazer, então, para a fé bíblica, a fé salvífica, a fé salvadora, porque essa fé, ela é diferente desse dessa forma de expressão que o brasileiro mesmo tem, né? De acreditar, de ter aquela figa, de ter uma religiosidade muito assim presente, né? E por sermos de uma cultura também muito marcada pelo sincretismo, o brasileiro ele não tem dificuldade de crer, então ele acaba abraçando um tantão de expressões de fé sem considerar que, pela lógica, pela definição bíblica, ao abraçar uma, ele logo teria que descartar a outra, mas o brasileiro vai abraçando. Né? O que não faz mal, pode me dar. Né? O que falar para eu fazer, eu faço. Né? Se é para dar um mergulho no mar, jogar alguma coisa no mar, eu vou jogar. Se é para pôr uma sementinha no bolso para aumentar o dinheiro, eu vou pôr. Isso não vai me fazer mal, então eu vou fazer. E aí, quando a gente pensa, né, na palavra de Deus, na exposição bíblica, que gera fé, e é isso que a gente aprende, né, quando a gente estuda esse capítulo da confissão, é que essa fé ela é diferente do uso comum, da maneira como as pessoas dizem sobre a fé, porque ela é uma fé carimbada pelo Espírito Santo, ela é a fé dos eleitos, e ela não é feita por nós, ela é graça de Deus, ela é obra de Deus na vida e no coração do eleito, daquele que recebeu esse dom, como Efésios 2:8, né, que a gente deu no início. Espero que você tenha ouvido. Escutei muito bem. E realmente isso que o reverendo Gessé disse, o pastor Gessé, quando a gente abraça a fé salvadora, né, a gente exclui todos os outros tipos de fé, né? Essa questão de superstição, de figa, né? de acreditar em signo, de acreditar em tantas outras coisas, tarô, búzios, né? No sol, nas estrelas. Então, muita gente acredita em muitas coisas. Só que quando nós abraçamos a fé que é em Jesus Cristo, como nosso Salvador, quando nós abraçamos essa fé bíblica, logo todas as crendices caem por terra. Porque a fé salvadora é essa fé que nós lemos aqui, né? É obra do Espírito Santo que faz no coração dos eleitos e é operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, primeiro nós vimos que é uma graça, não é possível a gente produzir essa fé. Depois nós vimos que ela é dada pelo Espírito Santo, é um dom de Deus, e que é diferente de qualquer outra crendice,
tipo de fé, porque é a fé em Jesus para a salvação. Então, ela não é produzida pelo coração humano, ela é doada por Deus. Então, é muito importante nós termos essa noção sobre a fé e a fé salvadora. No segundo parágrafo da confissão, nós lemos assim: por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Então, o que essa fé, pastor Gessé, produz no homem? Já que nós vemos aí, é uma fé que transforma, né? Sim, é uma fé que transforma. E antes da gente pensar nessa ação da fé transformadora, é importante a gente também considerar, Ítalo, que essa fé não é de todos. Quando a gente lê isso nas Escrituras, a gente fica assim um pouco até assim impactado, né? Um texto que nos intriga. Paulo fala isso de forma clara, não é uma é, uma interpretação nossa, né? Ou algo que a gente infere, ou que a gente pensa que ele quis dizer. Não, ele fala de forma clara, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que a fé não é de todos. Ou seja, como graça de Deus, é o próprio Deus que gera no eleito, naquele que teve o entendimento aberto, a capacidade de crer. Olha que coisa. Nem crer a gente consegue por nós mesmos. Nós mesmos. Mas que Deus nos invita a crermos para a salvação da nossa alma. Inicia-se, então, esse processo como obra do Espírito Santo de Deus para trazer a nós uma iluminação, um assentimento, uma submissão, uma obediência. Não será algo forçoso, penoso, sofrível, algo que nos oprime, não. Vai ser uma obediência espontânea e amorosa a partir do conhecimento da palavra, aquilo que Deus revela na sua palavra, o coração daquele que diz nesse segundo parágrafo, ele vai ter temor pelas ameaças que estão contidas na... E ele vai também abraçar as promessas. É assim que crê, é assim que obedece, é assim que faz, é assim que vive no coração do homem. O que nós podemos fazer? Deus. Como crerão se não há quem pregue? Enquanto a palavra anunciada, e alcançados pela graça da fé, pelo dom da fé, ele vai ter os seus sentidos, a sua mente iluminada pelo conhecimento, pela revelação
será operação do Espírito Santo por meio da palavra. Cada vez que Uma segunda pergunta, né? Seria possível que o cristão que recebe essa fé, que recebeu essa fé, não aceitar as escrituras? Quem dizia assim, mas eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo, mas esse negócio de disciplina bíblica não é comigo, eu sou de Jesus Cristo, sim, eu sou crente, esse negócio de procurar namorada crente, não, eu prefiro buscar segundo o meu entendimento. Então, quem recebe essa fé tem, de fato, o entendimento e aceitação de todas as escrituras? Seria a segunda pergunta. Então, repetindo aqui, quem recebe essa fé, né, recebe a fé para acreditar nas escrituras, né? Então, seria possível alguém falar assim, não, eu recebi a fé salvadora, eu creio em Jesus, mas não aceitar a Bíblia, por exemplo, coisa prática, né? Não, eu creio sim que a Bíblia é a palavra de Deus, mas na hora de disciplinar o filho, esse negócio de vara, não, isso é retrógrado, não pode fazer isso. Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas na hora de escolher namorada, não, eu prefiro ver do mundo mesmo e tal. Quer dizer, então, quando a gente recebe essa fé, nós aceitamos, quer dizer que nós aceitamos todas as escrituras? Isso mesmo? Exatamente, Ítalo. A sua colocação é boa, porque ela traz para uma aplicação bem pertinente e prática, no sentido de que, uma vez que Deus nos dotou dessa fé salvadora, Ele o fez por meio da sua revelação, a sua palavra, que é o meio de graça por excelência. Ele então comunicou a nós por meio da sua palavra, e assim nós fomos movidos por Deus a uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Não há meio de justificarmos uma fé salvífica, salvadora, e separarmos da Escritura aquilo que nos convém, aquilo que nós vamos, então, assumir, admitir e colocar em prática. Porque aí, essa fé, ela não é uma fé genuinamente como o dom de Deus, como uma fé salvífica. Porque a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Quando você encontra alguém que vai recortando aqui, tirando ali, tentando justificar numa interpretação mais liberal, mais tendenciosa, mais humanista, você precisa desconfiar, porque a fé salvadora, ela não ignora ou omite nada do que está na palavra. Pelo contrário, ela abraça e obedece e vive e age de conformidade, como está aí, né? De conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Ou seja, é impossível alguém ter uma fé salvadora e ficar selecionando textos da Bíblia nos quais ele vai cumprir, abraçar e obedecer, aos quais ele vai desprezar.
Certo. E aí, quando nós chegamos no terceiro parágrafo, nós lemos assim: esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Então, a pergunta que a gente faz é: nós podemos aumentar e diminuir essa fé? Quer dizer que essa fé, confiança, no caso que ele está falando agora, né, a confiança em Deus, ela pode ser aumentada ou diminuída. E como que a gente cresce na fé, pastor? Muito bem, Ítalo. Nós temos algumas referências bíblicas que sustentam, é claro, e é importante a gente dizer isso, quando você pega os pontos tratados na nossa confissão, você vai encontrar todo o embasamento bíblico. Cada afirmação que é feita na nossa confissão de fé, ela tem um embasamento bíblico, senão não passaria de argumentações humanas, teológicas, até interessantes, mas o ponto principal da nossa confissão é que ela é absolutamente embasada nas Escrituras. Assim, quando nós lemos que essa fé ela é de diferentes graus, ela é fraca ou forte, ela pode ser muitas vezes e de diversas formas assaltada e enfraquecida, é exatamente o desenvolvimento que cada um de nós precisamos nos responsabilizarmos para desenvolver a nossa fé e a nossa salvação. Se a fé vem pela palavra, e se esse é o meio principal no qual Deus usa, aplicando através do Espírito Santo a sua palavra viva em nossos corações, aquele que despreza a sua Bíblia e lê de forma precipitada, corrida e desinteressada, ele terá uma tendência de ter uma fé mais enfraquecida, ter uma fé menos vigorosa, né? Então, se a fé ela está ligada à revelação de Deus, ao que Deus deixou na sua palavra de mandamentos, de decretos, de ameaças, de promessas, o crente precisa conhecer a palavra. E é nesse sentido, quanto mais nós meditamos na palavra, quanto mais nós temos prazer na lei de Deus, mais a nossa vida vai sendo fortalecida na fé, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, a nossa fé, o nosso crescimento espiritual através da palavra, da santa palavra. Eu creio que é nesse sentido mesmo. Tudo vai desembocar na palavra, no conhecimento da palavra e na séria meditação e no alimentar diariamente, constantemente, dessa palavra tão poderosa. E, pastor, você não acha que falta isso, prazer na palavra? Quando nós vemos, né, temos conhecimento dos jovens, né, também adultos, muita gente gosta de ver, de maratonar séries, né? Começa um episódio, vai o segundo, vai o terceiro, vai o quarto, né? Quer ver aquela temporada completa. Mas será que com a Bíblia nós não temos esse mesmo deleite? Por que será, né? Se com uma série, com um filme, recentemente foi lançado aquele filme dos Vingadores, né? 3 horas de filme. Eu fui assistir 3 horas de filme. E a gente não via ninguém saindo, nem para ir no banheiro, né? Agora, por que acontece? Na igreja, o pessoal, na hora do sermão, levanta, vai no banheiro, não aguenta 30, 40 minutos de sermão, não aguenta, às vezes, assistir uma live na internet de pregação, né? Será que falta o quê?
Ou será que é falta de fé e da fé salvadora, né? Porque a fé salvadora, então, traz resultados crescentes na nossa vida, né? Será que não está faltando, então, para muitos, prazer, isso que o senhor acabou de falar para nós, né? Prazer na lei do Senhor? Olha, Ítalo, é também muito importante a gente refletir sobre esse ponto. O que acontece? A Bíblia traz para nós uma mensagem maravilhosa, que é a grande salvação, a obra perfeita de Cristo, aquilo que ele fez para nos resgatar, nos remir, nos tirar da morte, né? Nos trazer para a vida, nos transportar do império das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Mas a Bíblia também traz os imperativos. E enquanto a obra de Cristo ela é uma obra indicativa, que a nós só cabe mesmo crer, confiar e descansar nessa certeza de que a obra foi completa, plena, que Cristo fez para nos salvar. Por outro lado, nós encontramos as advertências quanto aos imperativos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São dezenas de centenas de imperativos que nós precisamos ter uma disciplina, ter uma busca consciente, uma mente que entende, uma mente transformada e que busca conformar-se na palavra, ao invés de conformar-se com o mundo. O que ocorre é que as iguarias, né, que o mundo oferece, elas muitas vezes são mais agradáveis aos olhos, aos sentidos. Nós temos pressa, nós temos preguiça, nós temos impaciência e nós temos um mundo de alternativas mais bonitas, mais legais, mais desafiadoras. E assim, a leitura, a meditação demorada e prazerosa da palavra de Deus vai sendo substituída pelas pregações de internet, pelos youtubers, pelos joguinhos, pelas séries da Netflix, pelas alternativas. E aí nós vamos abraçando e bebendo goladas, né, do mundo, e umas gotinhas da Bíblia, uns versículos soltos e uma leitura rasa, pequena, superficial da palavra de Deus. Então, eu creio que é, sim, uma tendência natural da nossa carne de querer o ócio, a preguiça, de querer o prazer, de querer curtir, né? De querer aproveitar a vida. É próprio, né, da nossa carne pender para isso. Aí é onde nós precisamos, pela ação do Espírito Santo, o domínio próprio e uma busca mais diligente, concentrada, uma busca mais proposital e bem focada, né, para negarmos a nós mesmos, para estabelecermos para nós uma disciplina de alimento saudável espiritualmente, de leitura sistemática da palavra, e assim esse interesse por estudar as grandes doutrinas, as doutrinas da graça, e assim quando estiver na igreja ouvindo o pastor falar, olha, eu li isso, olha, eu li um versículo que fala sobre isso. Como não há essas conexões imediatas, porque não tem arquivo, não tem nada guardado lá na mente, então fica desinteressante, fica uma palavra assim que é difícil de ouvir, porque
não há conexão, não tem arquivo guardado na mente de leituras e de interesses pela palavra de Deus. Mas é algo muito sério, né? Muito preocupante, desse nosso tempo, né, pós-moderno, onde as pessoas estão mais ligadas aos sentidos, né, ao cheiro, ao toque, ao visual, e aí a Bíblia se tornou desinteressante. Certo. E nós estamos, então, terminando o nosso estudo. Foi muito bom conversar com o nosso amigo, pastor Gessé, lá de Sabará. Ele vai dar as palavras finais para a gente encerrar o estudo. E você que está nos assistindo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Pastor Gessé, mais uma vez, muito obrigado. As considerações finais para a gente encerrar por hoje. Eu que agradeço, Ítalo, grande amigo. Deus te abençoe muito e que a cada dia nós possamos transmitir com leveza, com alegria, mas com fidelidade essa palavra. Fazer com que ela também seja transmitida de maneira alegre, de maneira criativa, sem negociar o conteúdo. Nós podemos, sim, também, de alguma forma, trabalhar para que esse conteúdo tão maravilhoso possa chegar de maneira criativa e inteligente, como essa iniciativa sua e da Igreja da Barra do Piraí, de transmitir temas, né, tão importantes da nossa confissão de fé. Parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. Estou sempre às ordens para outros momentos como esse. Deus te abençoe, viu, Ítalo? Grande abraço. Amém. Deus abençoe você que está nos ouvindo e até a próxima, se Deus quiser.